Bom dia, pessoal! Hoje vamos dar continuidade à unidade 3, que fala sobre os esportes. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a gramática, certo? Vimos na gramática ainda dessa lição sobre o simple past. O simple past dos verbos regulares e irregulares. O simple past dos verbos regulares segue aquela regra geral, onde a gente acrescenta ed no verbo, ok? E o simple past dos verbos irregulares é aquela regrinha onde vocês precisam ter a lista para vocês verificar o passado dos verbos irregulares, que muda totalmente sua escrita, ok? Hoje nós vamos ver o past continuous. Assim como o próprio nome já diz, é um passado continuado, ok? Então, o past continuous, eles descrevem uma ação que estava acontecendo quando outra ação ocorreu. Ou acontece quando ações, elas acontecem simultaneamente. Então, vejamos a estrutura da frase, vocês vão compreender melhor a partir do exemplo. Observamos agora a estrutura das frases no past continuous. Aqui a estrutura é a seguinte: verbo auxiliar no passado, ou seja, o verbo to be no passado, mas o verbo principal, a sua terminação com ing. Sabemos que quando eu falo sobre algo continuado, é algo que está acontecendo, como eu falei para vocês no present continuous. Porém, como estamos falando do past continuous, ou seja, o passado continuado, então nós utilizamos o verbo auxiliar no passado. Sei que vocês sabem quais são as três formas do verbo to be: am, is e are, certo? São essas três formas do verbo to be. O verbo to be no passado, ele existe em duas formas, ok? Que é was e were, certo? Todas essas duas palavras, essas duas formações do passado do verbo to be têm o mesmo significado. Porém, a utilização deles é que vai mudar de acordo com o pronome pessoal, certo? Então, para os pronomes I, he, she e it, nós utilizamos was. E para os demais pronomes, que são you, we e they, nós utilizamos were, certo? Então, lembrem-se que o passado do verbo to be é was e were. Onde vou utilizar? Vai depender do meu pronome pessoal, ok? Então, esse verbo auxiliar que se trata aqui do verbo to be no passado é esse, was ou were. E o verbo principal, ele tem a terminação ing, seguindo aquelas mesmas regras do present continuous quando se trata do ing, ok? E aí eu trago essa frase para vocês. I was working in my house. Então, o verbo principal com o ing, como vocês estão vendo. Verbo auxiliar no passado e é was. Por quê? Porque o meu pronome é I. Por isso que aqui eu utilizei was. Então, vocês observando essa frase, vocês já me diriam que ela estaria no past continuous. Por quê? Porque o verbo auxiliar, to be, está no passado e o verbo principal está com ing, ok? Assim como as demais formas verbais, assim como os demais tempos verbais, o past continuous ele existe nas três formas: na forma afirmativa, na forma negativa e na forma interrogativa. Seguimos aquela mesma regra, certo? Forma afirmativa, como eu já mostrei para vocês. Forma negativa, acrescento o not. Onde eu acrescento not? Após o verbo auxiliar. Nesse caso, após o was. Então, a frase vai ficar: I was not working in the square. Essas duas palavrinhas, was e not, elas podem abreviar. Podemos formar uma só palavra, que será
wasn't. E na forma interrogativa, nós invertemos de lugar o pronome e o verbo auxiliar. Nesse caso vai ficar was I working in the square? Lembrando sempre do ponto de interrogação no final da frase, ok? Então, existem essas três formas, lembrando sempre verbo auxiliar no passado, mas verbo principal com ing. Então, de acordo com essa explicação sobre o past continuous, vocês irão para a página 40 do livro de vocês e irão responder a gramática na questão 1, 2 e 3. A questão 1 diz o seguinte: read the examples e sublinhe qual é a melhor opção que completa as regras. Então, eu já falei aqui para vocês as regras. Vocês irão ler, fazer a leitura, ver o que está sublinhado. E na letra A e B, vocês irão sublinhar, vocês irão marcar qual a alternativa correta de acordo com as regras desse tempo verbal. Na segunda questão, vocês irão ler esse trecho aqui e completar com a forma correta dos verbos em parênteses. Então, o verbo ele está em parênteses. Vocês irão completar de acordo com o tempo verbal. Lembrando que pode vir no simple past, ou seja, onde a gente utiliza o ed, e também pode vir no past continuous, onde a gente utiliza o verbo auxiliar e o verbo principal com o ing, certo? Então, prestem atenção nas regrinhas básicas de cada um desses tempos verbais, ok? Na questão 3, é para vocês escreverem essas perguntas de acordo com o que aconteceu. Ou seja, vocês vão organizá-las. Elas estão faltando alguns auxiliares, algumas palavras para completar a frase. Vocês irão organizá-las para formar perguntas. Lembrando que what, essa palavrinha aqui, ó, são WH words. Por que são WH words? Porque são palavras que se iniciam com WH, como what, where. Então, palavrinhas que se iniciam com WH, geralmente elas são palavras para perguntas. Então, elas sempre vêm no início da frase. Então, o complemento da frase é que vocês vão ver qual auxiliar eu vou utilizar. Se vai ser no simple past ou se vai ser no past continuous, ok? Lembrando que o auxiliar do passado para o simple past é o did, certo? Did, ele vem como auxiliar a frase, indicando que ela está no passado, ok? E na página 41, lá no finalzinho do livro de vocês, no review, que é a revisão da unidade, vocês irão fazer a questão 1, certo? Vocês vão observar essas imagens que está aqui ao lado, que vai falar sobre Jack, Sarah e Lucky, e vão completar a tabela, ou seja, vão ver qual é o esporte que eles estão praticando, cada um deles, e quais são os equipamentos que eles estão utilizando para cada tipo de esporte. Na questão 3, vocês irão completar, do mesmo jeito que fez a outra, vocês irão completar esse diálogo, esse trecho, com os verbos em parênteses. Lembrando que deve sempre lembrar que esses verbos eles podem estar no simple past, onde eu adiciono o ed, ou no past continuous, onde utiliza o verbo auxiliar, was ou were, mais o verbo principal com o ing. E na questão 4, vocês irão completar essa entrevista com o Luke de acordo com a forma correta que está no quadro, certo? Existem 4 verbos no quadro, que é o win, be, start e play. Vocês irão completar essa entrevista de acordo com esses verbos, lembrando sempre dos auxiliares dos verbos no simple past, ok? Então, essa é a nossa proposta de atividade. Espero que todos vocês façam. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem para mim no WhatsApp. E assim que vocês fizerem, mande foto
e enviem as atividades para o meu e-mail, ok? Então, não acumulem atividades, é importante que vocês façam, porque todo assunto, ele sempre é continuação de outro. Então, para vocês aprenderem o que vem mais à frente, vocês precisam saber o que vocês aprenderam antes, ok? Então, um beijo e até a próxima aula.